Boa noite, tudo bem com vocês? Vou... Vamos iniciar nossa live. Vou fazer o convite aqui para o Vitor e para Kate. Só um minuto. Boa noite, Vitor. Olá, boa noite, tudo bem? Salve Maria. Está me vendo bem por aí? Não estou te vendo, Vitor. Aí, Agora sim. agora sim. Sim. Maravilha, vamos lá. Espera aí que eu só vou ver a Kate aqui. Esperar um pouquinho para ver se deu certo. Boa noite. Boa noite, Ave Maria. tudo bem com vocês? Tudo bem? Tá dando para ouvir e ver? Aqui sim. Perfeitamente. Vamos começar com a oração então, Vitor? Vamos lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Confiando na graça de nosso Senhor, a graça de expormos aquilo que Ele quer que seja da sua vontade para a sua maior glória. E desde já pedimos a graça de uma vida virtuosa. Hoje nós escutaremos um pouquinho mais sobre a prudência, então que sejamos um pouquinho mais prudentes a partir de hoje. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Maria, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José. Rogai rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vamos lá, então, falar um pouquinho sobre a virtude da prudência? Vamos lá. Estão preparados? Pode falar, Vitor. Não, pode conduzir, Cíntia, fica à vontade. Ou Kate. Quando a gente fala da virtude, da prudência, né, a gente está falando da arte de saber decidir, né? Saber decidir bem. Quando eu comecei a estudar sobre isso, eu confundia muito a virtude da prudência, né? Porque eu relacionava, eu achava que eu era prudente porque eu tinha medo, porque eu tinha cautela, e na verdade não é isso, né? Isso é um aspecto da virtude da prudência, mas não é isso, né? A virtude da prudência, ela me faz discernir, ela me faz saber, né, decidir pelo certo, né, saber o que é o certo diante daquilo que eu tô, né, seja de uma dificuldade, né, de uma decisão que eu preciso tomar. E aí eu fui conhecendo um pouquinho mais e fui vendo que faltava muito ainda para eu ser realmente prudente. Acho muito interessante esse Estudo, aspecto. né? Diga, Cíntia, você. Não, eu ia só complementar que é um estudo, né? A gente vai estudando, vai se autoeducando, se autoaperfeiçoando até atingir determinada virtude que a gente gostaria, né? Eu acho que é interessante, enquanto a Kate falava, eu estava dando uma olhada aqui nas anotações. A prudência é a reta razão no agir, né? E, claro, a gente vai expor aqui de uma forma breve, a gente não pretende esgotar o assunto tão vasto, mas você imagina uma lança, né? Uma lança que a gente vai como que afiando, tornando ela cada vez mais pontiaguda, forte, firme, né? Então, a prudência, a razão no agir, ela não é meramente uma especulação de é preciso evitar isso, evitar aquilo, né? Não é somente como que no decálogo, né? Assim, não faça isso, cuidado com isso. É uma dimensão que a gente entende que a prudência tem o seu sentido, mas ela envolve toda a questão da reflexão, do juízo nosso entre um bem e um mal, o decidir-se, que cada vez vai sendo ali um agir virtuoso,
de bate-pronto, né? Que ele não, você aciona a inteligência, a vontade e você consegue agir conforme isso. Então eu acho muito interessante essa questão da a prudência, é sensacional, né? Ela é cocheira das virtudes. É ela que guia, né? Hoje eu compreendo bem isso, é ela que guia as outras virtudes, porque não tem como eu adquirir outras virtudes se eu não for prudente, né? Não tem como dissociá-las, né? E aí eu vejo também na questão prática o quanto a prudência é importante, né? E o quanto a falta dela pode causar, assim, danos mesmo, né, gente, na nossa vida, seja na vida familiar, seja no trabalho, né? Eu tomo como exemplo a casa, né? Às vezes, quantas vezes acontecem ali aquele dia que você está, né, em uma turbulência de coisas acontecendo e você tem que dar conta disso e é filho chorando e é comida para fazer, e é a casa para limpar, e é o seu trabalho, e é, né, aquele monte de coisa, e você tende a tendência a surtar, a gritar, né, a se apavorar diante daquilo. Mas quando você tem ali a prudência, você enxerga ali, você enxerga que não, esse não é por esse caminho que eu tenho que ir, né? Então eu preciso me acalmar primeiro, me ordenar, e saber que sou eu que estou guiando aquela situação. Então, não tem como eu abandonar o barco, né? Sim. Eu até anotei aqui, São Tomás de Aquino, ele diz que a virtude da prudência é a mãe de todas as virtudes, né? E realmente é mesmo. E como a Kate bem citou, eu acho que a gente vive muito isso na maternidade, na paternidade. Porque você vê o caos. Eu imagino que o Vitor também deva ver isso no consultório com os pacientes dele. A falta de virtudes, ela faz a gente viver no caos, né? Ela faz a gente viver na desordem. E, e aí a gente vai percebendo isso muito na maternidade. E como a Kate disse, a gente vai vendo o caos se instaurando ali, a gente vai vendo roupa para lavar, criança chorando, tudo ao mesmo tempo. E a tendência do ser humano nesse ponto é de surtar, né? A tendência do ser humano é falar, chega, né? Mas é onde a gente freia, né? Nem sempre a gente consegue, de vez em quando saem uns gritos, mas a gente vai treinando. E, e a maternidade, ela treina muito essa questão das virtudes. Pelo menos aqui em casa eu treino bastante. Treina, treina muito, Sim. treina, nossa, como, gente, como. E assim, cada dia não é, assim, embora a gente viva dentro de uma rotina, mas cada dia é uma coisa diferente, gente, cada dia. Então, assim, para exercício de virtude, eu indico vida familiar. Sim, eu também. Eu acho que seja uma vida de virtudes familiar e também maturidade. Eu acho que a gente cresce muito nisso. É porque hoje eu estava lendo as anotações que nós fizemos, né? E vendo alguns pontos de coisas que a gente presencia assim no cotidiano, sabe? De coisas que acontecem à nossa volta com pessoas que a gente conhece e tal. E a gente vê que a falta da virtude ela causa um mal enorme na vida de uma pessoa. A pessoa que ela não se dispõe a estudar, a se autoeducar. Eu acho que a Kate pode dizer sobre isso melhor do que eu, mas eu acho que a autoeducação é o caminho certeiro para você conseguir mudar alguma coisa. Porque vamos supor que eu acorde um dia e eu acorde mal-humorada. Eu tenho a opção de olhar para mim e falar, eu vou passar o dia todo assim? Eu vou passar o dia todo nesse mau humor, descontando tudo nos filhos, nos maridos, no marido, nos filhos, ou eu tenho essa opção de olhar para dentro de mim e falar, por quê? O que está te causando isso? Para, reflete, respira e volta, né?
É como eu disse, nem sempre a gente consegue, mas é um treinamento. E essa autoeducação, ela precisa existir. Porque se a gente não se autoeducar para educar os nossos, a gente se perde no meio do caminho. E pior do que isso, quando a gente olha para os nossos filhos, óbvio que toda mãe, todo pai, tio, tia, olha para uma criança e ela vai querer um bom futuro para aquela criança. Ela vai querer que aquela criança seja uma criança boa, bondosa, estudiosa, virtuosa. Só que tudo isso é exemplo. Tudo isso a gente precisa de exemplos para a gente seguir. As virtudes cardeais, por exemplo, a gente tem que usar da nossa razão, da nossa inteligência, para a gente se autoeducar e saber discernir o que é certo, o que é errado, o que é bom e o que não é. Quando eu não faço isso dentro da minha casa, com os meus, eu não posso exigir lá na frente que essa criança seja a criança que eu gostaria de ter, mas que eu não eduquei. Eu não posso exigir isso porque eu não fui exemplo. Então, eu acho que as virtudes, elas precisam ser a partir dos pais. Os pais têm que ter esse autodomínio, essa autoeducação, usar mais a razão e parar com esse sentimentalismo. O sentimentalismo, eu acho que é quase que o oposto das virtudes. Porque você fica ali só com um sentimento. Eu preciso sentir, eu preciso isso, para eu poder entender o que está acontecendo. Quando na realidade, se a gente agir com a razão, isso não seria necessário, né? É o uso da inteligência mesmo. Precisa buscar esse caminho, que é através da educação, né, da experiência, né, porque às vezes as pessoas confundem, né, gente, essas virtudes cardeais, elas não são infusas em nós, né, a gente precisa desenvolver elas, e a gente vai desenvolver como, né, por isso que é importante ler, né, é importante a reflexão, a meditação, e hoje isso está deixado de lado completamente. Ninguém, assim, a gente quer resolver as coisas no instalar de dedos. Então, ó, eu tô lá vivendo um caos dentro da minha casa, da minha família, que seja, mas eu quero que isso se resolva do dia para a noite. E não é assim, né? As coisas da vida humana não são assim, não podem ser assim. E hoje o que eu vejo, né, principalmente dentro de sala de aula, dentro da educação, é isso, né? É que querem resolver as coisas como se fosse um estalar de dedos, e não é. E esse caminho de buscar as virtudes, ele não é um caminho fácil. Não é um caminho delicioso, né? Ele custa e custa Dói, né? muito. Dói bastante. E é como a Cíntia falou, como é que eu vou exigir do meu filho se eu não sou? Então, antes, né, antes de eu desejar que os meus filhos sejam virtuosos, eu preciso ser virtuosa. Eu preciso buscar isso primeiro. Senão, não tem como eu conduzir. Como é que eu vou guiar se eu não sei? Vocês falavam, né, sobre a leitura, a reflexão, e um dos pressupostos básicos para adquirirmos a prudência é justamente totalmente essa uma certa inversão ou aversão à dispersão, assim, né? Tipo assim, então, hoje a gente vive numa sociedade muito imediata, com muitos estímulos, com muitas dopaminas, né? Então eu rolo um feed, eu faço isso, eu faço aquilo, eu não consigo lidar com o tempo de tédio, né? Então, o que vem nisso? Vem a desordem, vem a curiosidade, vem ali a impulsividade, dentre tantos vícios, né? E o que combate a curiosidade, né? A gente sabe que Santo Tomás se chama de estudiosidade quando a gente passa a estudar, né? A gente passa a conhecer. E a prudência, ela é formada assim, né? Na leitura, na reflexão, assim como todas as virtudes também. Eu vejo assim no consultório como que a gente vai passando para os pacientes esse estímulo à reflexão, né? Muitas vezes pensar é difícil, você está diferente de um dilema, às vezes o moral mais complicado, ou algumas coisas mais rápidas a gente consegue deliberar aquilo, né? Mas, por exemplo, na
psicoterapia ou na psicologia clínica, você tem ali um aprendizado, né, enquanto prática, sempre através da teoria, de um estágio, de um supervisor, de um profissional mais experiente, que por sua vez a gente consideraria ele como que um prudente, e que a partir disso, nós, usando ali da docilidade, a gente passa a acatar os conselhos, as orientações, né? Eu me lembro na minha experiência clínica, né, de psicoterapia, lá pelo ano de 2021, que veio até mim um caso de um rapaz para fazer avaliação psicológica de vasectomia. E, e desde então já bateu aquele sinalzinho, né? Eu acho que isso aí não é tão interessante, como que eu vou sair dessa? Né? E eu lembro que eu falava com um colega meu também, muito católico, graças a Deus, um psicólogo de mão cheia também. E ele me falou, Vitor, às vezes a profissão nossa é provada, né? E daí cabe a gente refletir. Nós temos um juízo daquilo que é certo e errado e tomar uma ação rápida, né? Tomar uma ação decidida, mesmo que desagrade o outro. E assim eu fiz. Eu lembro que eu estudei sobre o assunto, sobre a abertura à vida, sobre o assunto né, de métodos contraceptivos, entre outros, assim, afins. E a decisão no coração já era, né? No coração e na razão. Era, não vou passar isso para frente. Né? Então, isso foi dois casos, aliás. Né? Eu lembro que aconteceu na mesma semana. Eu atendi os pacientes, ouvi eles um pouquinho, depois eu dei meu posicionamento. Olha, não vou continuar mais isso. Né? Então, a gente é provado constantemente em nossa fé. Né? A gente tinha falado na primeira live, a gente assume a profissão, né, na ordem temporal aqui, perante a sociedade, a gente não tira a nossa doutrina, a nossa fé com um chapéu. Então, mas foi um exemplo mesmo para a gente pensar como que a prudência ela precisa dessas circunstâncias para a gente agir, para a gente aprender, para aperfeiçoar cada vez mais. É verdade. Exatamente, para saber decidir, né? E assim, a gente vê hoje que as pessoas têm uma dificuldade enorme em tomar decisões, né? Tem gente que passa, às vezes, uma vida inteira indeciso, né? Não consegue ali discernir entre o certo, entre o errado, porque também, isso também tem um ponto. Hoje é muito assim, o que é certo para mim, o que é certo para mim. É. Então isso é um perigo, né? Você está lá diante de um dilema, vai. Uma situação que você precisa tomar uma decisão. E aí você vai tomar essa decisão pensando, mas o que é o certo, mas o certo para mim. É complicado, né? É muito complicado. Se você não tem ali a formação do juízo moral bem definida, você pode tomar, sim, o que é certo, mas esse certo não vai ser o que vai te levar para o bem, entendeu? Né? A gente vê casos práticos aí, gente, dentro de casamento, por exemplo, quando acontece questão de traição. Tá, a pessoa, né, trai, mas porque eu, sei lá, me apaixonei por outra pessoa, eu quis tomar aquela decisão, aquilo era certo para mim naquele momento. Mas isso não é, né, a conduta moral correta dentro do matrimônio. Então, olha como é complicado, né? Tem que ter essa formação do juízo, acho que é o que está pegando. Sabe por que é complicado um exemplo como esse que você está falando? Porque você vê ali que essa verdade é verdade para ele, óbvio que não é uma verdade moral, mas ele acha que para ele e é o egoísmo, né? A pessoa ela tá imersa no próprio egoísmo e ela acha que tudo bem, para ela é aquilo e tá tudo bem. Então a formação do juízo dela tá péssima, ela não formou. A inteligência não fez uso da razão, não fez uso da inteligência. E é aí que entra a desordem. Você vê que num caso assim, a desordem impera. Impera. E a desordem é o quê? Falta de virtudes. Então, eu acho que nós vivemos hoje num mundo que é de uma inversão de valores quase que total. O que era certo
agora é errado, o que era errado agora é certo, e muitas pessoas vivem assim. A gente que tem página no Instagram, você pode ver que às vezes a gente coloca a verdade moral sobre um determinado assunto, e vem alguém comentar e distorcer e falar que não é assim. E aí você percebe que o juízo dessa pessoa, que ela não tá falando com virtudes, ela não é uma pessoa virtuosa, ela tá faltando com isso. Você vê que ali rola ali uma desordem e isso vai virando uma bola de neve tão grande. A desordem, ela causa uma desordem mesmo, no amplo sentido da palavra, tão grande que ela é capaz de acabar com a vida de uma pessoa, porque a pessoa ela não consegue discernir o que é bom e o que é ruim. Ela consegue acabar com uma família, ela consegue acabar com qualquer coisa que esteja à volta dela. Então, assim, hoje nós buscamos, né, as práticas das virtudes, mas eu acho que isso, aí a gente volta lá pro primeiro episódio da nossa série, onde nós falamos, a virtude é para todo mundo? É aqui que a gente volta naquele ponto, né? Porque se eu não correr atrás de ser uma pessoa virtuosa e de ensinar isso para os meus filhos, para os meus dentro da minha casa, a pergunta que fica é: como será esse mundo daqui 15 anos, 20 anos, 30 anos? Como que nós vamos estar vivendo em sociedade? Porque hoje em dia, 2024, você já vê que algumas pessoas não conseguem conviver em sociedade por desordem. Então você vê que é uma coisa necessária, é necessária. Só que, como diz o padre Paulo Ricardo no vídeo que nós postamos, ela precisa ter um fim, né? Eu quero alcançar tal virtude, por quê? Por quê? Só para eu me sentir melhor? Ou para eu esconder algum pecado de estimação que eu não consigo largar? Qual que é o fim dessa virtude que eu quero alcançar? É a pergunta que a gente tem que se fazer pra gente mesmo, né? Isso. É isso que vai nos guiar, né? Saber o fim, né? É para isso que eu educo meu filho, tem que ter uma finalidade, né? Eu acho que é isso também que pega, né? Às vezes tá tudo muito no automático, tudo no deixa rolar, deixa o tempo que o tempo vai dizer. E aí, gente, a gente vai vendo as consequências disso, né? Eu acho que quando a gente pensa no fim último, né, a gente não pode tirar isso de vista, né? O propósito aqui dessa série de episódios é justamente a formação íntegra para a santidade, né? Então Exato. que isso seja mesmo possa arder dentro das nossas entranhas, né? Ser mais prudente, justamente para alcançarmos o céu, para alcançarmos a perfeição do amor. E vivendo isso, aprendendo acerca disso, vai ser muito mais fácil nós ensinarmos. A gente vai ter uma autoridade muito grande, né? A gente não vai ter aquela lacuna de valores. Não faço o que eu faço, mas como que é? Me lembra aqui, gente. O que eu digo, mas não faço o que eu faço. Isso, obrigado, Cíntia. Deu branco aqui na hora. Mas é justamente isso. Quando a gente consegue essa unidade de vida, eu acho que a gente vira uma potência mesmo, né? A gente pode ter as nossas fraquezas e misérias, mas é uma vida virtuosa que está dentro da gente e a gente tem esperança de ser virtuoso. Então, isso que deve mover a gente, deve mover cada pessoa que está aqui ouvindo a gente hoje. E fazer esse movimento, né? Isso é um movimento mesmo. Sim, eu acho que São Tomás de Aquino que disse aquela frase, como que é? Faz-nos tanto, nem que seja pauladas. Foi ele, Kate? Acho que foi. Foi São José Maria Escrivá. Então, ele fala, né? Senhor, faz-me santo, nem que seja pauladas. E isso eu reflito muito nessa frase, eu reflito demais nela, porque é muita realidade. Porque quando a gente se propõe
a percorrer esse caminho de santidade com o fim último da santidade, a gente passa por vários tropeços, por várias provações, e a prova vem mesmo. E toda vez que eu tô passando por algo parecido, eu lembro dessa frase de São José Maria Escrivá, que ele fala: faz-me santo, nem que seja a pauladas. E é real, nem que seja, porque hoje há uma confusão. Hoje em dia você vai, por exemplo, numa missa. Eu, infelizmente, não consigo ir em missa diária. Gostaria muito, mas não consigo. A minha realidade não permite. Mas, por exemplo, já aconteceu comigo de eu acho que eu tinha ido 3 vezes na semana na missa. Acho que foi uma coisa assim mesmo, já faz um tempo isso. E a pessoa chegou em mim e falou assim: lá vem a santa. Aí eu não respondi. Depois eu fiquei pensando, eu falei: lá vem a santa. Amém. Tomara que um dia eu alcance esse patamar de ser santa. Por enquanto, infelizmente, eu tô a quilômetros de anos-luz disso ainda. Mas as pessoas, elas confundem. Nós não fazemos o mínimo, né? Vocês vão de concordar comigo que a gente não faz o mínimo. Você ir na missa, rezar o terço, fazer leitura espiritual, você não está fazendo o mínimo. Ponto. Né? Você é o mínimo que você faz, é isso. Aí as outras pessoas não fazem o mínimo. E aí elas acham que você já atingiu um patamar de santidade só por você fazer isso. E olha como essa visão de santidade é distorcida. As pessoas acham que a santidade ela não pode. As pessoas não, algumas pessoas acham que a santidade não pode ser para qualquer pessoa. Um dia na catequese, uma catequizanda veio me fazer essa pergunta. Ela falou assim para mim: hoje, Deus nos chama a santidade hoje? Eu falei: claro que sim. Sim, todos nós. Deus chama todos nós a sermos santos. E expliquei para ela, porque como ela está na fase da adolescência, expliquei para ela sobre Carla Kutz. E ela não conhecia, ela ficou maravilhada. Então, assim, olha, o ponto que eu tô querendo chegar é esse. Olha para você ver aonde que a gente chega. A pessoa que não busca virtudes, ela não tá caminhando no sentido da santidade. O fim último dela não é esse. Quando ela encontra com alguém que está tentando seguir esse caminho, é uma distorção tão grande que a pessoa faz, ela não usa a razão, ela não usa a inteligência, ela não usa. Porque acaba ali se fazendo uma grande confusão que acaba até ofendendo outra pessoa, porque muitas vezes isso acaba virando discussão, né? E aí você vê, e aí a gente bate na mesma tecla de novo. O que é isso? Desordem. Por quê? Porque a pessoa não busca as virtudes. Então você vê que tudo o que você faz na sua vida, tudo que você, conforme você vai caminhando, tudo que você vai fazendo, ela gira em torno das virtudes. Eu depois que eu comecei a estudar mais sobre esse assunto, eu percebi que tudo que a gente faz, tudo nos leva a um caminho. Ou você busca virtudes, ou você vai ter uma vida desordenada. Ponto. Não existe meio termo. Entende? E é isso que muitas pessoas não entendem. E é isso que todo mundo precisa entender. Porque para se buscar a santidade, para percorrer esse caminho, nós precisamos das virtudes. E muitas pessoas são perdidas em relação a isso. Por isso é muito importante que a gente prolongue esse assunto das virtudes aqui nas nossas lives. E eu acho que até o pessoal que estava assistindo, eu acho que eles também perceberam, porque foi a pedido deles, né, que a gente continuou nesse assunto. Uhum. Precisa, porque hoje eu tenho, né, eu entendo isso, que o que vai corrigir os meus vícios são as virtudes. Então, se eu
Se eu não tenho, como é que eu vou vencer os meus vícios? Não tem como. Assim, Exatamente. eu acho que é o que você falou, assim, hoje está tudo muito distorcido, né? A questão da santidade, a questão né, do conhecimento das virtudes, da educação, em todas as áreas a gente vê isso. É tudo muito distorcido, não se enxerga com clareza as coisas, como elas são, né? Então, por isso que a gente tem que sim, em busca, né? E é o que a prudência faz, ela faz exatamente isso, eu enxergar as coisas com clareza, enxergar a verdade ali, né? Não a minha Exato. verdade. Eu acho que é interessante isso que a gente aponta, né, na visão católica e que a gente sempre vê muito na literatura, na cultura, nos filmes, o bem e o mal, né? Então a gente Sim. tem essa, olhando assim de forma mesmo universal, né? Há um bem verdadeiro, objetivo, há um bem, há um mal objetivo, seja para o nosso corpo, há hábitos bons, hábitos negativos, ruins, assim, hábitos moralmente bons que fazem um casamento dar certo, um casamento dar errado, criação de filhos, né? E é muito interessante fazer um paralelo aí com o que você já falou, né, de chamar a gente de santo, que nos chame de santos em potência, né? Porque a gente tem uma potência que é a graça, né, que é advinda do batismo, é uma semente que em potência ela tem tudo para crescer e um dia chegar na maturidade espiritual, que é a santidade. Então, se a gente abraça Exatamente. isso, santos em potência, né? Falando de uma linguagem tomista. Né? Uhum. E eu lembrava aqui de uma frase muito interessante de São José Maria Escrivá, que inclusive está naquela apostila do Padre Francisco Fausto, que é muito interessante. Ele fala assim: persuadi-vos de que um cristão, se de verdade pretende conduzir-se retamente diante de Deus e diante dos homens, precisa de todas as virtudes, pelo menos em potência. Né? E quão agradável é a gente saber que uma virtude, quando a gente cresce em uma, a gente também vai dando margem para crescer em outras. Uhum. Né? Há uma certa unidade nas virtudes que é muito bonito isso. Né? A gente vai crescendo a partir de um esforço, cultivando esse jardim e eu acho que a gente fazendo com que quem está acompanhando a gente aqui escute sobre a prudência é um convite à reflexão, a ter ali um convite a um novo juízo e, por sua vez, a decidir de forma mais saudável, né, na realidade do trabalho, do casamento, da família, da sociedade como um todo. Né? Então, quando a gente vê também São José Maria escrever novamente ele, né? Essa crise Bem mundial ele. existe. Essa crise mundial é uma crise de santos. Então, quando a gente põe a santidade de lado, né, a virtude em vista da santidade, a gente padece dessa desordem moral. E é claro, a gente lembra da raiz, que é o pecado original. Mas que a gente tem uma liberdade, a gente tem uma vontade, uma responsabilidade para dar conta disso, para ir desentortando aos poucos. Né? Então, eu acho que essa formação nossa aqui é um tesouro imenso. É, Também acho, Vitor. isso vai. Estamos estudando para isso, né? Para tentar entender melhor, praticar mais, porque não adianta nada a gente falar, falar, falar e não fazer, né? E como a Kate falou, a prática das virtudes, ela dói, né? Vai. Não é legal você, você ter que remar contra a maré. Você tem que remar contra você mesma. Porque, como o Victor disse, nós temos essa inclinação, né, para maldade por conta da mancha do pecado original, né? E lutar contra a gente mesma, eu acho que é uma das maiores lutas que a gente trava na vida. Porque a gente tem que se autoeducando, se autoaperfeiçoando e a gente sabe quando a gente está saindo do trilho e a gente se propõe a voltar. E esse sair desse círculo que a gente está acostumado a viver, do que nós mesmos somos, né? Do que nós somos.
quando a gente sai desse círculo para tentar ser uma pessoa melhor por um objetivo, isso dói, né? Isso machuca, porque é desconfortável, né? O ser humano no geral, ele não gosta de se sentir desconfortável, né? A gente não gosta de sentir dor, a gente não gosta de se sentir desconforto. Uma frase de Santa Teresinha que eu qualquer hora eu vou imprimir ela e colocar na beira da minha cama, porque eu amo. É uma frase que ela fala assim: hoje nenhum. Hoje já não sofro mais, porque todo sofrimento me é doce. Olha, entende o nível de santidade? A pessoa chegar a um ponto de não sofrer mais, porque qualquer sofrimento para ela vai ser doce, porque ela vai oferecer isso a Jesus. Ela vai unir essa dor dela ao sacrifício de Cristo na cruz. E ela vê isso como literalmente uma escada. Ela vai subindo pelos sofrimentos dela para chegar ao céu. Então você vê que a vida dos santos, ela tá aí para nos provar que a santidade é possível, que o céu é possível e que a santidade é para qualquer um, né? Eles deixaram, nossa, inúmeros livros, quantos livros de santos a gente tem por aí que são maravilhosos para a gente ter como base, né? E mesmo assim, muitas e muitas vezes a gente insiste em viver ali naquele círculozinho que a gente mesmo se põe, porque a gente tem medo de sair dessa zona de conforto e partir em busca de determinadas virtudes que a gente precisa para alcançar a santidade, né? É que nós temos assim uma tendência muito grande, né, a fugir da dor e buscar o prazer. Sim. O tempo todo. Então, é o caminho inverso, né? E as Exato. virtudes vêm justamente, né, consertando isso, né, me colocando ali, porque E é quando eu entender, né, justamente por isso que dói. porque eu só quero dizer, eu só quero o que é bom para mim. É o que eu falo, a gente está muito fechado num círculo de egoísmo, né? Então, assim, eu não quero saber das consequências, tá? Eu quero que a minha vontade seja feita, independente das consequências, não se pensa nisso. E quando você é uma pessoa prudente, você não vai tomar qualquer decisão, né? Mesmo que você esteja lá sendo movida pelo prazer, você, né, em algum momento você vai parar e você vai conseguir enxergar que aquilo não é certo, gente, né? Então, assim, o caminho é esse mesmo, é buscar isso, é buscar o conhecimento, ler a vida dos santos assim, é maravilhoso. No meu processo de conversão, o primeiro livro que eu li foi de Santa Teresinha, História de uma Alma. E assim, eu fiquei apaixonada. É Apaixonada por cada linha, nossa, é demais, né? E aí a gente, como o Vitor fala, né? A gente é possível, gente. É possível. Quer falar mais alguma coisa, Vitor? Eu acho que já está dando o nosso horário aqui. Bom, eu acho que é justamente o que eu falo para vocês em off às vezes, né? Como que a graça da recompensa, entre aspas, o esforço, né? Então você imagina o nosso esforço para andar na graça, para formar nosso intelecto, nossas asceses, o acolhimento bem acolhido, assim, dos nossos sofrimentos, né? Então, à medida que a gente se esforça para isso, com certeza a graça não falta e essa Verdade. ponta da lança que eu falava no começo, ela é cada vez mais afiada, né? Então, assim, a consciência moral do homem é cada vez mais iluminada, né? Então, a inteligência humana é cada vez mais iluminada, ela age mais facilmente, né? Então, por isso que nós precisamos de santos, né? Nós precisamos formar filhos santos, mesmo que essa sociedade, que essa terra seja temporal, tenha seu prazo de validade, mas a ideia é povoar o céu. Então, a gente tem que fazer a o melhor que pudermos aqui na Terra para a gente chegar lá com muito mérito, com muita alegria também, né? Exatamente. A busca da santidade, ela é urgente, né? É uma urgência.
O mundo que a gente vive hoje é uma urgência. Bom, pessoal, acho que já deu o nosso horário aqui. É sempre um prazer estar com vocês. É sempre uma alegria estarmos juntos, graças a Deus. Obrigada por tanto. Continuaremos aqui caminhando em busca disso, né? Juntos. Deus. Amém. É isso aí, gente. Sempre ir para frente, juntos aí. Amém. Boa noite, gente. Boa noite. Até a próxima. A nossa próxima live é... Gente, não vi que dia que ia cair a próxima. Eu acho que é dia 17 de julho. 17. 17? Tá bom. A gente se encontra novamente no dia 17. Até lá a gente vai publicando os próximos temas, os próximos subtítulos. Ok? Boa noite. Boa noite, gente. Com Deus. Salve Maria. Salve Maria.